Sejam bem-vindos ao canal O Filho do Universo. Documento 66 O Príncipe Planetário de Urântia. Documento 67 A Rebelião Planetária. A história de Caligástia. O verdadeiro diabo descrito na Bíblia. Segundo o livro de Urântia. Iniciando a leitura. Documento 66 O Príncipe Planetário de Urântia. O advento de um filho Lanorandeque em um mundo normal significa que a vontade e a capacidade de escolher o caminho da sobrevivência eterna já se desenvolveram na mente do homem primitivo. Contudo, em Urântia, o príncipe planetário chegou quase meio milhão de anos depois do surgimento da vontade humana, há cerca de 500 mil anos, concomitantemente com o aparecimento das 6 raças coloridas ou sangicas. Caligástia, o príncipe planetário, chegou a Urântia. Havia quase meio bilhão de seres humanos primitivos na Terra, na época em que o príncipe chegou, e eles estavam bem distribuídos pela Europa, Ásia e África. A sede central do príncipe, estabelecida na Mesopotâmia, localizava-se mais ou menos no centro da população do mundo. 1. O príncipe Caligástia. Caligástia era um filho Lanorandeque, de número 9344 da ordem secundária. Tinha experiência na administração dos assuntos do universo local em geral e, durante as últimas idades, com a gestão do sistema local de Satânia, em particular. Antes do reinado de Lúcifer, em Satânia, Caligástia havia pertencido ao Comitê dos Portadores da Vida e Conselheiros em Jerusalém. Lúcifer promoveu Caligástia, elevando-o a um posto no seu corpo de assessores pessoais, e ele desempenhou-se satisfatoriamente em 5 compromissos sucessivos de honra e de confiança. Há muito tempo, Caligástia vinha buscando ser designado como príncipe planetário, mas, repetidamente, quando seu pedido era submetido à aprovação nos conselhos das constelações, ele deixava de receber o assentimento dos pais da constelação. Caligástia parecia especialmente desejoso de ser enviado como governador planetário a um mundo decimal de modificação da vida. A sua petição tinha já por várias vezes sido indeferida, antes que ele finalmente fosse designado para Urântia. Caligástia partiu de Jerusalém para sua missão de dirigir um mundo, com uma folha invejável de lealdade e de devoção ao bem-estar do universo de sua origem e permanência. Não obstante uma certa característica sua de instabilidade, somada a uma tendência para discordar da ordem estabelecida em certas questões menores. Eu estava presente em Jerusalém quando o brilhante Caligástia partiu da capital do sistema. Nenhum príncipe dos planetas jamais embarcou em uma carreira de governo de um mundo com uma experiência preparatória mais rica ou de melhores perspectivas do que Caligástia. Naquele dia memorável, há meio milhão de anos, uma coisa é certa. Enquanto eu executava a minha missão de colocar a narrativa daquele evento nas transmissões do universo local, sequer por um momento, jamais eu alimentei sequer a mais leve ideia de que esse nobre Lanorandeque, dentro de tão pouco tempo, iria trair a sua missão sagrada, de custódia planetária, e mancharia tão horrivelmente o nome honrado da sua elevada ordem de filiação no universo. Eu realmente considerava Urântia como estando entre os 5 ou 6 mais afortunados planetas em toda Satânia, posto que teria uma mente tão experiente, brilhante e original no governo dos seus assuntos mundiais. E eu não compreendi, então, que Caligástia estava insidiosamente morrendo de amor por si próprio, e também, então, eu não compreendia, ainda plenamente, as sutilezas do orgulho da personalidade. 2. O corpo de assessores do príncipe. O príncipe planetário de Urântia não foi enviado sozinho na sua missão, mas, sim, acompanhado pelo corpo usual de assistentes e assessores administrativos. À frente desse grupo estava Caligástia, o adjunto ligado ao príncipe planetário. Caligástia também era um filho Lanorandeque secundário, sendo o número 319.407 daquela ordem. Ele possuía graduação de assistente, na época da sua designação como adjunto de Caligástia. O corpo de assessores planetários incluía um grande número de cooperadores angélicos e uma hoste de outros seres celestes designados para fazer progredir os interesses e promover o bem-estar das raças humanas. Do vosso ponto de vista, porém,
O grupo mais interessante de todos era o dos membros corpóreos do corpo de assessores do príncipe, chamado algumas vezes de o Sindicaligástia. Esses 100 membros rematerializados do corpo de assessores do príncipe foram escolhidos por Caligástia entre mais de 785.000 cidadãos ascendentes de Jerusalém, os quais se fizeram voluntários para embarcar na aventura de Urântia. Cada um dos 100 escolhidos vinha de um planeta diferente, e nenhum deles era proveniente de Urântia. Esses voluntários jerusalemitas foram trazidos por transporte seráfico diretamente da capital do sistema até Urântia e, ao chegarem, permaneceram enserafinados até que pudessem ser providos com as formas da personalidade da natureza dual de serviço especial planetário, corpos reais constituídos de carne e sangue, mas também em sintonia com os circuitos de vida do sistema. Algum tempo antes da chegada desses 100 cidadãos de Jerusalém, os 2 portadores da vida supervisores, residentes em Urântia, tendo previamente aperfeiçoado os seus planos, pediram a Jerusalém e a Edente a permissão de transplantarem o plasma da vida de 100 sobreviventes selecionados da raça de Andon e Fonta para os corpos materiais a serem projetados para os membros corpóreos do corpo de assessores do príncipe. O pedido foi concedido por Jerusalém e aprovado em Edentia. Consequentemente, 50 seres masculinos e 50 femininos, da posteridade de Andon e Fonta, representando os sobreviventes das melhores linhagens daquela raça única, foram escolhidos pelos portadores da vida. Com uma ou 2 exceções, esses andonitas contribuidores para o avanço da raça eram estranhos uns aos outros. Eles foram reunidos, de locais bastante distantes, sob a direção coordenada de ajustadores do pensamento e com a orientação seráfica, nas fronteiras da sede central planetária do príncipe. Ali, os 100 sujeitos humanos foram entregues nas mãos da comissão de voluntários de Avalon, altamente habilitados, os quais dirigiram a extração material de uma porção do plasma de vida desses descendentes de Andon. Esse material vivo foi então transferido para os corpos materiais, construídos para uso dos 100 jerusalemitas, membros do corpo de assessores do príncipe. Nesse meio tempo, esses cidadãos recém-chegados da capital do sistema estavam sendo mantidos adormecidos no transporte seráfico. Essas transações, junto com a criação literal de corpos especiais para o Sindicaligástia, deu origem a numerosas lendas, muitas das quais subsequentemente se fundiram com tradições posteriores a respeito da instalação planetária de Adão e Eva. Toda a transação de repersonalização, desde o momento da chegada dos transportes seráficos, trazendo os 100 voluntários de Jerusalém, até voltarem eles à consciência, já como seres triplos do reino, consumiam exatamente 10 dias. 3. Dalamátia, a cidade do príncipe. A sede central do príncipe planetário situava-se na região do Golfo Pérsico daqueles dias, no distrito correspondente à futura Mesopotâmia. O clima e a paisagem da Mesopotâmia daqueles tempos eram de todo favoráveis aos empreendimentos do corpo de assessores do príncipe e dos seus assistentes, e muito diferentes das condições que algumas vezes prevaleceram desde então. Era necessário que houvesse esse clima favorável como parte do ambiente natural destinado a induzir os urantianos primitivos a realizar certos avanços iniciais na cultura e na civilização. A grande tarefa daquelas idades era transformar o homem, de um caçador que era, em um pastor, com a esperança de que, daí em diante, ele fosse evoluir, transformando-se em um agricultor sedentário e amante da paz. A sede central do príncipe planetário em Urântia era típica desse gênero de instalação em uma esfera jovem e em desenvolvimento. O núcleo do estabelecimento do príncipe era uma cidade bastante simples, mas bela, envolvida por uma muralha de 12 metros de altura. Esse centro de cultura do mundo era chamado de Dalamátia, em honra da Ligástia. A cidade estava distribuída em 10 subdivisões, com as mansões da sede central dos 10 conselhos do corpo de assessores corpóreos situadas nos centros dessas subdivisões. No centro mesmo da cidade, estava o templo do Pai não visível. Os centros administrativos do príncipe e seus adjuntos estavam instalados em 12 salas agrupadas na proximidade imediata do próprio templo. Os edifícios da Dalamátia eram todos de um andar,
com exceção da sede dos conselhos, que era de 2 andares, e do templo central do Pai de Todos, que era pequeno, mas com altura de 3 andares. A cidade apresentava o melhor de tudo que era edificado naqueles dias primitivos, em termos de materiais de construção. Tijolos, pouca pedra ou madeira era utilizada. A construção das casas e a arquitetura das cidades dos povos da vizinhança foram muito aperfeiçoadas pelo exemplo dado pela Dalamátia. Próxima à sede do príncipe, moravam seres humanos de todas as cores e de todos os níveis. E, nessas tribos vizinhas, foram recrutados os primeiros estudantes das escolas do príncipe. Embora essas primeiras escolas da Dalamátia fossem rudimentares, elas proporcionavam tudo o que podia ser feito pelos homens e mulheres daquela idade primitiva. O corpo de assessores corpóreo do príncipe congregava em torno de si, continuamente, os indivíduos superiores das tribos vizinhas e, depois de formar e de inspirar esses estudantes, enviava-os de volta como instrutores e líderes dos seus respectivos povos. 4. Os primeiros dias dos 100. A chegada do corpo de assessores do príncipe gerou uma impressão profunda. Se bem que quase 1000 anos tivessem sido necessários para que as novidades se espalhassem até terras longínquas, essas tribos próximas da sede da Mesopotâmia foram tremendamente influenciadas pelos ensinamentos e pela conduta dos 100 novos habitantes de Urântia. E muito da vossa mitologia posterior proveio de lendas alteradas desses primeiros dias, quando esses membros do corpo de assessores do príncipe foram repersonalizados, em Urântia, como supra-homens. O obstáculo sério à boa influência desses instrutores extraplanetários é a tendência dos mortais de considerá-los como deuses, mas, à parte a técnica pela qual apareceram na Terra, os 100 de Caligástia, 50 homens e 50 mulheres, não recorreram a métodos supranaturais nem a manipulações supra-humanas. Entretanto, o corpo de assessores corpóreo era efetivamente supra-humano. Eles começaram a sua missão em Urântia como seres triplos extraordinários. 1. Eles tinham corpos e eram relativamente humanos, pois corporificavam o plasma real da vida de uma das raças humanas, o plasma vital andônico de Urântia. Esses 100 membros do corpo de assessores do príncipe eram divididos igualmente quanto ao sexo segundo o seu status mortal anterior. Cada pessoa desse grupo era capaz de tornar-se coprogenitora de alguma nova ordem de seres físicos, mas eles haviam sido cuidadosamente instruídos a recorrerem à geração de progenie apenas sob certas condições. É costumeiro, para o corpo de assessores corpóreo de um príncipe planetário, gerar os seus sucessores algum tempo antes de retirar-se do serviço especial planetário. Usualmente, isso se dá na época da chegada do Adão e da Eva planetários, ou pouco depois. Esses seres especiais, portanto, tinham pouco ou nenhuma ideia do tipo de criaturas materiais que seriam geradas por meio da sua união sexual. E, de fato, eles nunca souberam, pois antes do momento de dar esse passo, na continuação da sua missão no mundo, todo o regime estava transtornado pela rebelião, e aqueles que mais tarde funcionaram no papel de pais haviam sido já isolados das correntes de vida do sistema. Quanto à cor da pele e à língua, esses membros materializados do corpo de assessores de Caligástia pertenciam à raça andônica. Eles nutriam-se como faziam os mortais do reino, com uma diferença. Os corpos recriados desse grupo ficavam plenamente satisfeitos com uma dieta sem carne. Isso foi uma das considerações que determinaram que eles residissem em uma região quente, com abundância de tipos de frutos e de nozes. A prática de subsistir de uma dieta sem carne data dos tempos do 100 de Caligástia, pois esse costume espalhou-se nas proximidades, e também até longe, e em muito afetou os hábitos de alimentação de muitas tribos vizinhas, grupos cuja origem vinha de raças evolucionárias que se alimentavam exclusivamente de carne. 2. Os 100 eram seres materiais, mas supra-humanos, tendo sido reconstituídos em Urântia como homens e mulheres singulares de uma ordem elevada e especial. Esse grupo, se bem que desfrutando da cidadania provisória de Jerusalém, era ainda de seres não fusionados aos seus ajustadores do pensamento, e, quando eles se fizeram voluntários e foram aceitos para o serviço planetário,
de ligação com as ordens descendentes de filiação, os seus ajustadores foram separados deles. Esses jerusemitas, todavia, eram seres super-humanos, possuíam almas de crescimento ascendente. Durante a vida mortal na carne, a alma está em estado embrionário. Ela nasce, ressuscita, na vida moroncial e experimenta um crescimento, passando pelos sucessivos mundos moronciais. E as almas do Sendicaligast haviam se expandido assim, por meio das experiências progressivas dos 7 mundos das mansões, alcançando o status de cidadania de Jerusalém. Em conformidade com as suas instruções, o corpo de assessores não se engajou em reprodução sexuada. Contudo, eles estudaram minuciosamente as suas constituições pessoais e exploraram cuidadosamente todas as fases imagináveis de enlaces intelectuais, da mente, e moronciais, da alma. E foi durante o 33º ano da sua permanência na Dalamátia, muito antes que a muralha estivesse terminada, que o número 2 e o número 7, do grupo dos Danitas, acidentalmente descobriram um fenômeno que acompanhava o enlace dos seus eus moronciais, supostamente não sexuais e não materiais, e o resultado dessa aventura veio ser a primeira das criaturas intermediárias primárias. Esse novo ser era totalmente visível para o corpo planetário de assessores e para os seus companheiros celestes, mas não era visível para os homens e mulheres das várias tribos humanas. Sob a autorização do príncipe planetário, todo o corpo de assessores corpóreo iniciou a produção de seres similares, e todos tiveram êxito, seguindo as instruções do Pardanita pioneiro. Assim, finalmente, o corpo de assessores do príncipe trouxe à vida o corpo original de 50.000 criaturas intermediárias primárias. Essas criaturas do tipo intermediário foram muito úteis para cuidar dos assuntos da sede central do mundo. Elas eram invisíveis para os seres humanos, mas aos habitantes primitivos da Dalamátia foi ensinado sobre esses semi-espíritos não visíveis e, durante idades, eles se constituíram em todo o mundo espiritual para os mortais em evolução. 3. Os Sendicaligast eram pessoalmente imortais, ou imperecíveis. Nas suas formas materiais, circulavam os antídotos complementares das correntes vitais do sistema. E se não houvessem perdido o contato com os circuitos da vida por causa da rebelião, eles teriam vivido indefinidamente até a chegada de um próximo Filho de Deus, ou até a sua liberação posterior, para reassumirem a viagem ininterrupta até Vona e o paraíso. Esses complementos de antídotos das correntes de vida de Satã eram derivados da fruta da árvore da vida, um arbusto de Edentia enviado para Urântia pelos altíssimos de Norlatiadec. Na época da chegada de Caligastia, nos dias de Dalamátia, essa árvore crescia no jardim da parte central do templo do Pai Invisível, e era a fruta da árvore da vida que permitia aos seres materiais do corpo de assessores do príncipe viverem indefinidamente, enquanto tivessem acesso a ela, pois de outro modo seriam meros mortais. Embora não fosse de nenhuma valia para as raças evolucionárias, essa supernutrição era completamente suficiente para conferir vida contínua ao Sendicaligast e também aos Seandonitas modificados que se encontravam associados a eles. Sobre isso deveria ser explicado que, na época em que os Seandonitas contribuíram com os membros do corpo de assessores do príncipe, dando o seu plasma germinativo humano, os portadores da vida introduziram, nos seus corpos mortais, o complemento dos circuitos do sistema, e, assim, eles tornaram-se capacitados a viver concomitantemente com o corpo de assessores, século após século, desafiando a morte física. Os Seandonitas foram finalmente informados sobre a contribuição que deram para as novas formas dos seus superiores. Esses mesmos 100 filhos das tribos de Andon foram mantidos, nas sedes centrais, como assistentes pessoais do corpo de assessores corpóreo do príncipe. 5. A organização dos 100. Os 100 organizaram-se para o serviço em 10 conselhos autônomos de 10 membros cada. Quando 2 ou mais desses 10 conselhos reuniam-se em uma sessão conjunta, essas assembleias de ligação eram presididas por Daligastia. Esses 10 grupos eram constituídos do seguinte modo: 1.
o Conselho de Alimentação e do Bem-Estar Material. Este grupo era presidido por Ang. Esse hábil corpo tinha a especialidade de cuidar da comida, da água, das roupas e do avanço material das espécies humanas. Ensinava a escavação de poços, o controle das fontes e da irrigação. E ensinavam aos humanos provenientes de regiões mais altas e do norte os métodos mais aperfeiçoados de tratar as peles, para usá-las como vestes. E a tecelagem foi introduzida mais tarde, por instrutores de arte e ciência. Grandes avanços foram feitos nos métodos de armazenamento de alimentos. Os alimentos eram conservados pelo cozimento, a secagem e a defumação. E, assim, tornaram-se a primeira forma de propriedade. O homem aprendeu a se precaver contra o acaso da escassez, que periodicamente dizimava o mundo. 2. O Conselho de Domesticação e de Utilização de Animais. Este conselho dedicava-se à tarefa de selecionar e de criar os animais que melhor se adaptavam a transportar os seres humanos, a carregarem as suas cargas, para o fornecimento dos alimentos e, mais tarde, no serviço de cultivar o solo. Esse corpo especialista era dirigido por vários tipos de animais úteis, agora extintos, foram domesticados, junto com alguns que continuaram como animais domesticados até os dias atuais. O homem há muito tinha convivência com o cão, e o homem azul já tinha tido êxito em domesticar o elefante. A vaca estava sendo melhorada, por uma criação cuidadosa, para tornar-se uma fonte utilíssima de alimento. A manteiga e o queijo tornaram-se artigos comuns na dieta humana. Os homens aprenderam a utilizar os bois para transportar cargas, mas o cavalo só foi domesticado algum tempo depois. Os membros desse corpo é que ensinaram inicialmente os homens a usar a roda para facilitar a tração. Foi nesses dias que os pombos-correio foram usados pela primeira vez, sendo levados em longas viagens, com o propósito de enviar mensagens ou pedidos de ajuda. O grupo de Bon teve êxito em treinar os grandes fandores como aves de transporte. Esses fandores, entretanto, tornaram-se extintos há mais de 30.000 anos. 3. Os consultores encarregados do controle de animais predadores. Não era suficiente que os primeiros homens tentassem domesticar certos animais, e, pois, deviam também aprender a proteger a si próprios de serem destruídos pelo restante dos animais hostis do mundo. Esse grupo era capitaneado por Dan. O propósito das muralhas das antigas cidades era a proteção contra animais ferozes, e também impedir ataques de surpresa de humanos hostis. Aqueles que moravam fora das muralhas e nas florestas dependiam de habitações nas árvores, de cabanas de pedras e da manutenção de fogueiras noturnas. Era muito natural, pois, que esses instrutores dedicassem muito tempo a instruir os seus alunos a melhorar as habitações humanas. Com o emprego de técnicas mais aprimoradas e o uso de armadilhas, um grande progresso foi feito na subjugação dos animais. 4. O corpo docente encarregado da disseminação e conservação do conhecimento. Esse grupo organizava e dirigia os esforços puramente educacionais daquelas idades primitivas. Era comandado por Fadi. Os métodos educacionais de Fadi consistiam na supervisão do sistema de empregos, acompanhada da instrução sobre métodos aperfeiçoados de trabalho. Fadi formulou o primeiro alfabeto e introduziu um sistema de escrita. Esse alfabeto continha 25 caracteres. Como material de escrita, esses povos primitivos utilizavam cascas de árvores, tabuletas de argila, placas de pedra, uma forma de pergaminho feito de peles marteladas e uma forma rústica de um material como papel, feito de ninhos de vespas. A biblioteca da Dalamátia, destruída logo depois da deslealdade de Caligástia, compreendia mais de 2 milhões de registros separados, e era conhecida como a Casa de Fadi. O Homem Azul teve uma predileção por escrever com o alfabeto e fez o maior progresso nessa direção. O Homem Vermelho preferiu a escrita pictórica, enquanto as raças amarelas derivaram para o uso de símbolos, para palavras e ideias, de um modo semelhante aos que empregam atualmente. Contudo, o alfabeto e muitas coisas mais ficaram posteriormente perdidas para o mundo, em meio à confusão que acompanhou a rebelião. A apostasia de Caligástia destruiu a esperança mundial de uma língua universal,
pelo menos durante idades incontáveis. 5. A Comissão da Indústria e do Comércio. Este conselho era empregado para fomentar a indústria, dentro das tribos, e para promover o comércio entre os vários grupos pacíficos. O seu líder era Node. Todas as formas de manufaturados primitivos eram estimuladas por esse corpo. Eles contribuíram diretamente para a elevação dos padrões de vida, fornecendo muitas novas mercadorias, para atrair a imaginação dos homens primitivos. Eles expandiram grandemente o comércio do sal beneficiado, produzido pelo Conselho de Ciência e Arte. Entre esses grupos esclarecidos, educados nas escolas da Dalamátia, é que foi praticado o primeiro crédito comercial. Numa bolsa central de troca de créditos, eles forneciam fichas simbólicas, que eram aceitas em lugar dos objetos reais da troca. O mundo não melhorou esses métodos de negócios por centenas de milhares de anos. 6. O colegiado da religião revelada. Esse corpo tinha um funcionamento de efeito lento. A civilização de Urante era literalmente forjada entre a bigorna da necessidade e os martelos do medo. Esse grupo, porém, tinha conseguido um progresso considerável nas suas tentativas de substituir o medo do Criador pelo medo da criatura, o culto dos fantasmas, quando seus trabalhos foram interrompidos pelas desordens que vieram junto com a sublevação da secessão. O dirigente desse conselho era P. Nenhum membro do corpo de assessores do príncipe apresentaria revelações que complicassem a evolução. Eles apresentavam a revelação apenas como uma culminância, depois de se haverem esgotado as forças da evolução. AP, contudo, cedeu ao desejo dos habitantes da cidade, para o estabelecimento de uma forma de serviço religioso. O seu grupo proveu os dalamatianos com os 7 cânticos do culto de adoração e também deu a eles a frase laudatória diária e finalmente ensinou a eles a oração do Pai, que era: Pai de todos, cujo Filho honramos, olha por nós com favor, livra-nos do medo de todos, exceto de ti. Faze com que sejamos um prazer para os nossos mestres divinos e, para sempre, coloca a verdade nos nossos lábios. Livra-nos da violência e da raiva. Dá-nos respeito pelos mais velhos e por tudo que pertence aos nossos vizinhos. Dá-nos pastos verdes, nesta estação, e rebanhos frutíferos para alegrar os nossos corações. Oramos para a rápida chegada do prometido elevador das raças e, pois, queremos fazer a vossa vontade neste mundo, como os outros a fazem em mundos longínquos. Embora o corpo de assessores do príncipe se limitasse a meios naturais e métodos comuns de melhora da raça, ele manteve a promessa da dádiva adâmica de uma nova raça como meta do crescimento evolucionário, depois que o desenvolvimento biológico houvesse chegado ao seu apogeu. 7. Os guardiães da saúde e da vida. Esse conselho ocupava-se com a introdução de um sistema sanitário e com a promoção de medidas primitivas de higiene, e era liderado por Lute. Os seus membros ensinaram muitas coisas que foram perdidas durante a confusão das idades subsequentes, e que nunca foram redescobertas até o século XX. Eles ensinaram à humanidade que cozinhar, ferver e tostar eram meios de evitar-se a doença, e também que cozinhar reduzia grandemente a mortalidade infantil e antecipava o desmamar. Muitos dos primeiros ensinamentos dos guardiães de Lute sobre a saúde perduraram entre as tribos da terra, até os dias de Moisés, embora se hajam tornado muito deturpados e grandemente alterados. O principal obstáculo contra a promoção da higiene entre esses povos ignorantes consistia no fato de que as causas reais de muitas doenças eram pequenas demais para serem vistas a olho nu, e também porque eles todos encaravam o fogo de um modo supersticioso. Foram necessários milhares de anos para persuadi-los a queimar os detritos. Nesse meio tempo, era necessário obrigá-los quase a enterrar o seu lixo em putrefação. O grande avanço sanitário dessa época veio com a disseminação do conhecimento a respeito da luz do sol, das suas propriedades provedoras de saúde e destruidoras de doenças. Antes da chegada do príncipe, o banho havia sido uma cerimônia exclusivamente religiosa. De fato, era difícil persuadir os homens primitivos a lavar os seus corpos como uma prática saudável. Lute finalmente induziu os instrutores religiosos a incluir a limpeza com a água como parte das cerimônias de purificação a serem praticadas junto com as devoções do meio-dia,
uma vez por semana, durante a adoração ao Pai de todos. Esses guardiães da saúde também buscaram introduzir o aperto de mão em substituição à troca de saliva e o beber do sangue, para selar a amizade pessoal e como uma demonstração de lealdade grupal. Todavia, quando fora da pressão compulsiva dos ensinamentos dos seus líderes superiores, esses povos primitivos não hesitavam em voltar às suas antigas práticas ignorantes e supersticiosas, que abalavam a saúde e aumentavam as doenças. 8. O Conselho Planetário de Arte e Ciência. Esse corpo muito fez para aperfeiçoar as técnicas industriais do homem primitivo e para elevar os seus conceitos de beleza. O seu líder era Mech. A arte e a ciência estavam em um nível muito baixo no mundo, mas os rudimentos da física e da química foram ensinados aos Dalamatianos. A cerâmica estava avançada, as artes decorativas foram todas aperfeiçoadas, e os ideais da beleza humana foram grandemente elevados. A música, entretanto, pouco progrediu antes da vinda da raça violeta. Esses homens primitivos não consentiriam em experimentar a força do vapor, a despeito das repetidas estimulações dos seus instrutores. Eles nunca puderam vencer o seu grande medo do poder explosivo do vapor confinado. Contudo, eles foram finalmente persuadidos a trabalhar com os metais e o fogo. Se bem que uma peça de metal rubro de calor fosse um objeto aterrorizante para o homem primitivo, Mech fez muito para o avanço da cultura dos andonitas e para aprimorar a arte do Homem Azul. Uma combinação do Homem Azul com a linhagem de Andon produziu um tipo artisticamente dotado, e muitos deles tornaram-se escultores mestres. Eles não trabalhavam na pedra nem no mármore, mas os seus trabalhos em argila, endurecidos no forno, adornavam os jardins da Dalamátia. Um grande progresso foi feito nas artes caseiras, a maioria das quais se perderam nas longas idades de sombras da rebelião, para nunca serem redescobertas até os tempos modernos. 9. Os governadores das relações tribais avançadas. Este era o grupo encarregado do trabalho de levar a sociedade humana ao nível de um estado. O seu chefe era Tuti. Esses líderes contribuíram muito para provocar casamentos intertribais. Eles aconselharam os humanos a cortejar e a casar, após a devida liberação para isso, e da oportunidade plena de se conhecerem mutuamente. As danças puramente militares tornaram-se refinadas a ponto de servir a fins sociais preciosos. Muitos jogos competitivos foram introduzidos, mas esses povos antigos eram uma gente circunspecta, e o senso de humor não florescia nessas tribos primitivas. Poucas dessas práticas sobreviveram à desintegração posterior à insurreição planetária. Tuti e os seus adjuntos trabalharam para promover associações grupais de natureza pacífica, para regulamentar e humanizar os assuntos da guerra, para coordenar as relações intertribais e para aprimorar os governos tribais. Na vizinhança da Dalamátia, desenvolveu-se uma cultura mais avançada, e essas relações sociais desenvolvidas em muito colaboraram para influenciar as tribos mais distantes. Todavia, o modelo de civilização que prevalecia na sede central do príncipe era totalmente diferente da sociedade bárbara que se desenvolvia em outros locais. Do mesmo modo que a sociedade da Cidade do Cabo, nesse século XX, na África do Sul, é totalmente diferente da cultura tosca dos bosquimanos diminutos ao norte. 10. A Corte Suprema de Coordenação Tribal e de Cooperação Racial. Este Conselho Supremo era dirigido por Van e era a corte de apelação para todas as outras 9 comissões especiais encarregadas da supervisão dos assuntos humanos. Esse conselho tinha uma função ampla, sendo-lhe confiadas todas as questões terrenas que não eram especificamente designadas aos outros grupos. Esse corpo seleto foi aprovado pelos pais da constelação de Edentia, antes de serem autorizados a assumir as funções da Corte Suprema durante 6. O reinado do príncipe. O grau de cultura de um mundo é medido pela herança social dos seres nativos, e a rapidez da sua expansão cultural é integralmente determinada pela capacidade dos seus habitantes de compreenderem as ideias novas e avançadas. A escravidão. A tradição produz estabilidade e cooperação, pela ligação sentimental que faz do passado ao presente. Entretanto, ao mesmo tempo,
reprime a iniciativa e escraviza os poderes criativos da personalidade. Todo mundo estava imobilizado pela rigidez do apego aos costumes tradicionais. Quando os sindicaligastia chegaram e começaram a proclamação do novo ensinamento da iniciativa individual, em meio aos grupos sociais daquela época. Contudo, essa regra benéfica foi interrompida de um modo tão rápido que as raças nunca se liberaram inteiramente da escravidão aos costumes, e os modismos continuam ainda dominando durante-a de um modo indevido. Os sindicaligastia, graduados dos mundos das mansões de Satânia, conheciam bem as artes e a cultura de Jerusalém, mas esse conhecimento é quase sem valor em um planeta bárbaro povoado por seres humanos primitivos. Esses seres sábios estavam suficientemente prevenidos para não imprimirem transformações de modo súbito, nem a elevação, em massa, das raças primitivas daqueles dias. Eles compreendiam bem a evolução lenta das espécies humanas, e se abstiveram sabiamente de qualquer tentativa radical de modificar o modo de vida humano na Terra. Cada uma das 10 comissões planetárias pôs-se a fazer progredir lenta e naturalmente os objetivos confiados a eles. O seu plano consistia em atrair os seres com as melhores mentes das tribos vizinhas e, após educá-los, enviá-los de volta ao seu povo, como emissários da elevação social. Jamais foram enviados emissários estrangeiros para uma raça, salvo a pedido específico daquele povo. Aqueles que trabalharam para a elevação e o avanço de uma certa tribo ou raça sempre eram nativos daquela tribo ou raça. Os Sen nunca tentavam impor os hábitos e costumes de uma outra raça, ainda que superior. Eles trabalhavam sempre pacientemente, para elevar e avançar os costumes já submetidos à prova do tempo em cada raça. A gente simples de Urantia trouxe seus costumes sociais para Dalmátia, não para trocá-los por práticas novas ou melhores, mas para tê-los elevados pelos contatos com uma cultura mais aprimorada e pela associação com mentes superiores. O processo era lento, mas muito eficiente. Os educadores da Dalmátia procuravam acrescentar a seleção social consciente à seleção puramente natural da evolução biológica. Eles não desregraram a sociedade humana, mas aceleraram acentuadamente a sua evolução normal e natural. O seu motivo era o progresso por meio da evolução, e não a revolução por meio da revelação. A raça humana havia demorado idades para adquirir a pouca religião e a moral que tinha, e esses supra-homens eram por demais conscientes para tirar da humanidade esses poucos avanços, criando a confusão e a consternação que sempre resultam quando seres esclarecidos e superiores têm a intenção de elevar raças atrasadas, dando-lhes ensinamentos e esclarecimentos excessivos. Quando vão ao coração da África, onde os filhos e filhas devem permanecer sob o controle e a direção dos pais durante toda a vida, os missionários cristãos levam apenas confusão e ruptura de toda a autoridade, quando buscam, em uma única geração, suplantar aquela prática, ensinando aos filhos que eles deveriam ser livres de toda a restrição dos pais, após atingirem a idade de 21 anos. 7. A vida na Dalmátia. A sede central do príncipe era inteiramente modesta, embora de uma rara beleza, e projetada de modo a inspirar o respeito dos homens primitivos daquela época. Os edifícios não eram especialmente grandes, pois o motivo desses educadores importados era encorajar o desenvolvimento ulterior da agricultura por meio da introdução da criação de animais. As reservas de terras, dentro das muralhas da cidade, eram suficientes para comportar os pastos e a horticultura, para abastecerem uma população de cerca de 20.000 habitantes. O interior do templo central de adoração e das 10 mansões dos conselhos dos grupos supervisores de supra-homens eram de fato belas obras de arte. E, ao mesmo tempo em que os prédios residenciais eram modelos de ordem e limpeza, tudo era muito simples e inteiramente primitivo, em comparação com os desenvolvimentos posteriores. Nessa sede central de cultura, não eram empregados métodos que não pertencessem naturalmente a Urantia. O grupo corpóreo de assessores do príncipe dispunha de moradas que, sendo simples, mas exemplares, eram mantidas como lares destinados a inspirar e a impressionar favoravelmente os estudantes observadores que estagiavam no centro social e sede educacional do mundo. A ordem definida da vida familiar,
com toda a família vivendo reunida em uma residência, em um local relativamente estabelecido. Data dessa época da Dalamátia e veio principalmente devido ao exemplo e aos ensinamentos do Sen e dos seus alunos. O lar como uma unidade social nunca se tornou um sucesso, antes que os supra-homens e as supra-mulheres da Dalamátia houvessem levado a humanidade a amar e planejar, para os seus netos e para os filhos dos seus netos. O homem selvagem ama os seus filhos, mas o homem civilizado ama também os seus netos. Os assessores do príncipe viviam juntos, como pais e mães. É verdade que eles não tinham filhos próprios, mas os 50 lares modelo da Dalamátia nunca abrigaram menos do que 500 crianças adotadas, selecionadas junto às famílias superiores das raças endônicas e sangicas. Muitas dessas crianças eram órfãs e eram favorecidas pela disciplina e o aperfeiçoamento desses superpais. E então, após 3 anos nas escolas do príncipe, onde entravam dos 13 aos 15 anos, tornavam-se capazes para o casamento e prontas para receber as suas incumbências como emissários do príncipe junto às tribos necessitadas das respectivas raças. Fai patrocinou o plano de educação da Dalamátia, executado como uma escola industrial na qual os alunos aprendiam fazendo e, por intermédio da qual, se formavam realizando as tarefas diárias necessárias. Esse plano de educação não ignorava o pensar e o sentir para o desenvolvimento do caráter, mas colocava o aperfeiçoamento manual em primeiro lugar. A instrução era individual e coletiva. Os alunos recebiam ensinamentos tanto dos homens quanto das mulheres, e também de uns e outros, atuando em conjunto. A metade da instrução desse grupo era separada por sexo. A outra metade era de educação mista. Os estudantes ganhavam destreza manual individualmente e, em grupos ou classes, eles socializavam-se. Eram educados para confraternizar com grupos mais jovens, grupos de adultos e de mais velhos, bem como para fazer trabalhos em equipe com os da mesma idade. Também estavam familiarizados com associações tais como os grupos familiares e equipes para jogos e classes escolares. Entre os últimos estudantes educados na Mesopotâmia para trabalhar com as suas raças respectivas, estavam os andonitas dos planaltos da Índia Ocidental, junto com os representantes dos homens vermelhos e dos homens azuis, e, posteriormente, um pequeno número dos da raça amarela foi também recebido. Apresentou as raças primitivas com uma lei moral. Esse código era conhecido como o caminho do Pai e consistia dos 7 mandamentos seguintes. 1. Não temerás nem servirás a nenhum Deus, senão ao Pai de todos. 2. Não desobedecerás ao Filho do Pai, o governante do mundo, nem faltarás com o respeito aos seus assessores supra-humanos. 3. Não mentirás quando fores chamado perante os juízes do povo. 4. Não matarás nem homens, nem mulheres, nem crianças. 5. Não roubarás nem os bens, nem o gado do teu vizinho. 6. Não tocarás na mulher do teu amigo. 7. Não faltarás com o respeito aos teus pais nem aos mais velhos da tribo. Essa foi a lei da Dalamátia por quase 300.000 anos. E muitas das pedras sobre as quais essa lei estava gravada agora repousam sob as águas em locais distantes das margens da Mesopotâmia e da Pérsia. Tornou-se costume ter um desses mandamentos mentalizados a cada dia da semana, usando-o para saudações e ação de graças nas horas das refeições. A medida de tempo daqueles dias era o mês lunar, sendo esse período considerado como tendo 28 dias. Essa foi, com exceção do dia e da noite, a única medida de tempo que esses povos primitivos conheceram. A semana de 7 dias foi introduzida pelos educadores da Dalamátia e surgiu do fato de que 7 era um quarto de 28. O significado do número 7 no superuniverso, sem dúvida, ofereceu-lhes a oportunidade de inserir um motivo espiritual no modo comum de considerar o tempo. Contudo, o período de uma semana não tem uma origem na natureza. O campo em volta da cidade era bem colonizado, em um raio de 160 quilômetros. Na periferia imediata da cidade, centenas de alunos graduados das escolas do príncipe empenhavam-se na criação de animais e, por outro lado,
aplicavam as instruções que haviam recebido dos seus assessores e dos seus numerosos ajudantes humanos. Uns poucos cuidavam da agricultura e da horticultura. A humanidade não se dedicou à árdua tarefa da agricultura e, como um castigo de um suposto pecado, comerás dos frutos dos campos criados com o suor da tua fronte. Não foi uma sentença de punição pronunciada por causa da participação do homem nas loucuras da rebelião de Lúcifer. Sob a liderança do traiçoeiro Caligastia, o cultivo do solo é inerente ao estabelecimento de uma civilização avançada nos mundos evolucionários. E essa injunção foi o centro de toda a educação do príncipe planetário e do seu corpo de assessores. Durante os 300.000 anos que se interpuseram entre a sua chegada em Urantia e os dias trágicos em que Caligastia tomou o partido do rebelde Lúcifer, o trabalho com o solo não é uma maldição. É, antes, a mais alta bênção para todos aqueles a quem é permitido assim desfrutar da mais humana de todas as atividades do homem. No alvorecer da rebelião, a Dalamátia tinha uma população residente de quase 6.000 habitantes. Esse número inclui os estudantes regulares, mas não abrange os visitantes e observadores, cujo número chegava sempre a mais de 1.000. Vós só podeis ter, contudo, pouco ou nenhuma ideia do progresso maravilhoso daqueles tempos distantes. Praticamente todos os benefícios maravilhosos ganhos pela humanidade, naqueles dias, ficaram no esquecimento depois da horrível confusão e da escuridão espiritual abjeta que se seguiu à sedição e ao erro catastrófico de Caligastia. 8. Os infortúnios de Caligastia. Ao recordar-nos da longa carreira de Caligastia, encontramos apenas uma característica que se destaca na sua conduta que poderia ser digna de atenção. Ele era ultra-individualista. Tinha a tendência de tomar o partido de quase todos os protestos e, em geral, tinha simpatia por aqueles que davam expressão moderada a críticas implícitas. Detectamos o início do aparecimento dessa tendência de inquietude sob qualquer autoridade, de ressentir-se moderadamente de todas as formas de supervisão. Embora ligeiramente ofendido sob o aconselhamento dos mais experientes, e apesar de ficar impaciente de algum modo sob a autoridade superior, no entanto, quando teve de ser feito um teste, ele sempre demonstrou lealdade aos governantes do universo e obediência aos mandados dos pais da constelação. Nenhuma falta real foi jamais encontrada nele. Até a época da sua vergonhosa traição a Urantia, deveria ficar destacado que tanto Lúcifer quanto Caligastia haviam sido pacientemente instruídos e prevenidos afetuosamente sobre as suas tendências para as críticas e sobre o desenvolvimento sutil do orgulho do ego e, consequentemente, sobre o sentimento exagerado de autoimportância. Todavia, todos esses esforços para ajudá-los foram interpretados por eles como críticas sem fundamento e como interferências injustificadas nas suas liberdades pessoais. Ambos, Caligastia e Lúcifer, julgavam que os seus conselheiros amigáveis estavam animados pelos mesmos motivos repreensíveis que começavam a dominar os seus próprios pensamentos distorcidos e os seus planos desviados. Eles julgaram os seus conselheiros altruístas segundo os seus próprios conceitos, cada vez mais egoístas. Desde a chegada do príncipe Caligastia, a civilização planetária progrediu de um modo bastante normal por quase 300.000 anos, independentemente de ser uma esfera de modificação de vida e, portanto, sujeita a numerosas irregularidades e episódios inusitados de inconstância evolucionária. Urantia progrediu muito satisfatoriamente durante a sua carreira planetária até os tempos da rebelião de Lúcifer e da concomitante traição de Caligastia. Toda a história subsequente foi definitivamente modificada por esse erro catastrófico, bem como pela posterior falta de Adão e Eva ao descumprirem a sua missão planetária. O príncipe de Urantia ingressou nas trevas na época da rebelião de Lúcifer, precipitando, assim, uma longa confusão no planeta, e ficou, subsequentemente, privado da autoridade de soberano pela ação coordenada dos governantes da constelação e de outras autoridades do universo. Ele participou das vicissitudes inevitáveis da isolada durante até o tempo da permanência de Adão no planeta, e contribuiu, em parte, para o fracasso do plano de elevar as raças mortais por meio da infusão do sangue vital da nova raça,
A violeta, composta de descendentes diretos de Adão e Eva. O poder que o príncipe caído tinha de perturbar os assuntos humanos foi enormemente restringido pela encarnação mortal de Maquiventa Melquisedeque, nos dias de Abraão, e, subsequentemente, durante a vida de Michael na carne. Esse príncipe traidor foi finalmente despojado de toda a sua autoridade em Urântia. A doutrina de um diabo pessoal em Urântia, se bem que tem algum fundamento, por causa da presença planetária do traidor iníquo Caligástia, é, contudo, totalmente fictícia, quando pregou que um tal diabo poderia influenciar a mente normal humana contra a sua escolha livre e natural. Mesmo antes da auto-outorga de Michael em Urântia, nem Caligástia nem Daligástia jamais foram capazes de oprimir os mortais, nem de coagir nenhum indivíduo normal a fazer qualquer coisa contra a sua vontade humana. O livre-arbítrio do homem é supremo nos assuntos morais. Até mesmo o ajustador do pensamento residente recusa-se a compelir o homem a adotar sequer um único pensamento ou cometer um único ato contra a própria escolha da vontade do ser humano. E esse rebelde do reino, agora despojado de todo o poder de ser nocivo aos seus anteriores súditos, aguarda o julgamento final, a ser feito pelos anciães dos dias de Versa, julgamento de todos aqueles que participaram da rebelião de Lúcifer, apresentado por um Melquisedeque de Nebadon. Documento 67. A rebelião planetária. Os problemas relacionados à existência humana em Urântia são impossíveis de ser compreendidos sem um conhecimento de certas grandes épocas do passado, sobretudo a ocorrência da rebelião planetária e suas consequências. Embora esse levante não haja interferido seriamente no progresso da evolução orgânica, ele modificou acentuadamente o curso da evolução social e do desenvolvimento espiritual. Toda a história suprafísica do planeta foi profundamente influenciada por essa devastadora calamidade. 1. A traição de Caligástia por 300 mil anos. Caligástia havia atuado como encarregado de Urântia, quando Satã, o assistente de Lúcifer, fez uma das suas visitas periódicas de inspeção. E, quando Satã chegou a este planeta, a sua aparência de nenhum modo assemelhava-se às vossas caricaturas de majestade nefasta. Ele era, e ainda é, um filho Lanorandeque de grande brilho. E não é de se espantar, pois o próprio Satã é uma brilhante criatura de luz. No decurso dessa inspeção, Satã informou a Caligástia que Lúcifer então propunha uma declaração de liberdade, e, como sabemos agora, o príncipe concordou em trair o planeta. Quando do anúncio da rebelião, as personalidades leais do universo demonstram ter um desdém peculiar pelo príncipe Caligástia, pelo motivo da sua traição premeditada da confiança. O Filho Criador falou desse desprezo, quando disse: Tu és como Lúcifer, o teu líder, pois tu perpetraste a iniquidade dele de um modo culpável. Ele foi um falsificador desde o princípio, quando se auto-exaltava, porque não estava com a verdade. Em todo o trabalho administrativo de um universo local, nenhum cargo é de confiança mais sagrada do que a fidelidade esperada de um príncipe planetário, que assume a responsabilidade pelo bem-estar e pela orientação dos mortais em evolução, em um mundo recentemente habitado. E, de todas as formas do mal, nenhuma é mais destrutiva para a constituição da personalidade do que a traição da confiança e a deslealdade à confiança dos amigos. Ao cometer deliberadamente esse pecado, Caligástia distorceu tão completamente a sua personalidade que a sua mente nunca mais foi capaz de recuperar plenamente o equilíbrio. Há muitas maneiras de ver o pecado, mas, do ponto de vista filosófico do universo, o pecado é a atitude de uma personalidade que está conscientemente resistindo a aceitar a realidade cósmica. O erro poderia ser considerado como uma concepção errônea ou uma distorção da realidade. O mal é uma compreensão parcial das realidades do universo, ou um ajustamento defeituoso a elas. O pecado, porém, é uma resistência proposital à realidade divina, uma escolha consciente de opor-se ao progresso espiritual, ao passo que a iniquidade consiste em um desafio aberto e persistente da realidade reconhecida, e significa um tal grau de desintegração da personalidade que beira a insanidade cósmica. O erro sugere uma falta de agudeza intelectual. O mal,
uma deficiência de sabedoria, o pecado, uma pobreza espiritual abjeta, a iniquidade, todavia, indica o desaparecimento do controle da personalidade. E, quando o pecado, por tantas vezes, é escolhido e tão frequentemente repetido, ele pode tornar-se habitual. Os pecadores habituais podem facilmente tornar-se iníquos, podem tornar-se rebeldes, com todo o seu ser, contra o universo e todas as suas realidades divinas. Ao mesmo tempo em que todas as formas de pecado podem ser perdoadas, duvidamos que o iníquo estabelecido possa jamais sentir um arrependimento sincero pelos seus erros ou aceitar o perdão pelos seus pecados. 2. O eclodir da rebelião pouco depois da inspeção de Satã, e quando a administração planetária estava às vésperas da realização de grandes coisas em Urântia, um dia, no meio do inverno dos continentes nórdicos, Caligástia teve uma conversa prolongada com o seu adjunto, Daligástia, depois da qual este último convocou os 10 conselhos de Urântia para uma sessão extraordinária. Essa reunião foi aberta com a declaração de que o príncipe Caligástia estava prestes a proclamar, a si próprio, o soberano absoluto de Urântia e exigia que todos os grupos administrativos abdicassem, colocando todas as suas funções e poderes nas mãos de Daligástia, designado como responsável, enquanto se fazia a reorganização do governo planetário e a redistribuição posterior desses cargos de autoridade administrativa. A apresentação dessa exigência surpreendente foi seguida pelo apelo magistral de Ivan, presidente do Conselho Supremo de Coordenação. Esse eminente administrador e jurista de talento qualificou o decorrer da proposta de Caligástia como um ato que beirava a rebelião planetária e exortou os presentes a abster-se de toda participação, até que um apelo pudesse ser levado a Lúcifer, o soberano do sistema de Satânia. E este ganhou o apoio de todo o corpo de assessores. Em consequência, o apelo foi levado a Jerusalém, de onde vieram ordens que designavam Caligástia como o supremo soberano de Urântia e que demandavam obediência absoluta e inquestionável aos mandados dele. E foi em resposta a essa surpreendente mensagem que o nobre Ivan fez o seu memorável discurso de 7 horas de duração, no qual ele formalmente fazia a acusação de que Caligástia e Lúcifer estavam desacatando a soberania do universo de Nebadon, e ele apelava para o apoio e a confirmação dos Altíssimos de Dentia. Nesse ínterim, os circuitos do sistema foram cortados. Urântia estava isolada. Todos os grupos de vida celeste no planeta viram-se isolados subitamente e sem aviso, inteiramente privados, portanto, de todo o conselho e aviso externo. Daligástia formalmente proclamou Caligástia o deus de Urântia e supremo perante todos. Diante dessa proclamação, as questões ficavam claramente delineadas, e cada grupo separou-se de Perse e deu início a deliberações, a discussões destinadas finalmente a determinar a sorte de cada personalidade super-humana no planeta. Serafins, querubins e outros seres celestes estavam envolvidos nas decisões dessa luta amarga, desse conflito longo e pecaminoso. Muitos grupos super-humanos que estavam em Urântia por acaso, na ocasião desse isolamento, ficaram detidos aqui e, como os serafins e os seus colaboradores, se viram obrigados a escolher entre o pecado e a retidão, entre os caminhos de Lúcifer e a vontade do Pai não visível. Por mais de 7 anos, essa luta continuou, e as autoridades de Dentia não quiseram interferir, nem intervir, enquanto todas as personalidades envolvidas não houvessem ainda tomado a sua decisão final. Ivan e os seus leais companheiros só então receberam uma justificativa e foram liberados da sua prolongada ansiedade e expectativa intolerável. 3. Os 7 anos cruciais. O eclodir da rebelião em Jerusalém, a capital de Satânia, foi difundido pelo Conselho Melquisedeque. Os Melquisedeques emergenciais foram imediatamente despachados para Jerusalém, e Gabriel fez-se voluntário para atuar como representante do Filho Criador, cuja autoridade tinha sido desafiada. Junto com a teletransmissão do fato da rebelião, em Satânia, o sistema ficou isolado dos sistemas irmãos, em quarentena. Havia guerra nos céus, na sede central de Satânia,
e essa se espalhou até todos os planetas no sistema local. Em Urantia, 40 membros do corpo dos 100 assessores corpóreos, incluindo Van, recusaram-se a se unir à insurreição. Muitos dos assistentes humanos do corpo de assessores, os modificados e outros, foram também defensores bravos e nobres de Michael e do seu governo no universo. Houve uma perda terrível de personalidades entre os serafins e os querubins. Quase a metade dos serafins administradores e de transição, designados para o planeta, ficou com o seu líder e com Daligastia, em apoio à causa de Lúcifer. 40.119 das criaturas intermediárias primárias deram as suas mãos a Caligastia, mas o restante desses seres permaneceu fiel à missão a eles confiada. O príncipe traidor reuniu as criaturas intermediárias desleais e os outros grupos de personalidades rebeldes e organizou-os para executar as suas ordens, enquanto Van reunia as criaturas intermediárias leais e os outros grupos fiéis e começou a grande batalha para a salvação do corpo planetário de assessores e outras personalidades celestes ilhadas em Urantia. Durante os tempos dessa luta, os grupos leais moraram em um acantonamento sem muros e mal protegido, a uns poucos quilômetros a leste de Dalamatia, mas as suas habitações eram guardadas dia e noite pelas criaturas intermediárias leais, sempre vigilantes e alertas, e eles tinham consigo a posse da inestimável árvore da vida. No eclodir da rebelião, os querubins e os serafins leais, com a ajuda de 3 criaturas intermediárias fiéis, assumiram a custódia da árvore da vida e permitiram apenas que os 40 membros leais do corpo de assessores e os seus companheiros mortais modificados tivessem acesso ao fruto e às folhas dessa planta energética. Era de 56 o número desses andonitas modificados associados ao corpo de assessores leais, pois 16 dos assistentes andonitas dos assessores desleais também recusaram-se a entrar na rebelião com seus mestres. Durante os 7 anos cruciais da rebelião de Caligastia, Van permaneceu totalmente devotado ao trabalho de servir a sua armada leal de homens, criaturas intermediárias e anjos. A clarividência espiritual e a constância moral que capacitaram Van a manter uma atitude tão inabalável de lealdade ao governo do universo foram o produto de pensamento claro, raciocínio sábio, julgamento lógico, motivação sincera, propósito não egoísta, lealdade inteligente, memória experiencial, caráter disciplinado e uma consagração inquestionável da sua personalidade a cumprir a vontade do Pai no paraíso. Essa espera de 7 anos foi um tempo de exame de consciência e de disciplina de alma. Crises como essas, nos assuntos de um universo, demonstram a tremenda influência da mente como um fator na escolha espiritual. A educação, o aperfeiçoamento e a experiência são fatores preponderantes para a maioria das decisões vitais de todas as criaturas morais evolucionárias. É, porém, inteiramente possível ao espírito residente fazer contato direto com os poderes determinantes da decisão da personalidade humana, de modo a dotar a vontade totalmente consagrada da criatura com o poder de realizar atos extraordinários de leal devoção à vontade e ao caminho do Pai no paraíso. E isso foi exatamente o que ocorreu na experiência de Amadon, o humano modificado ligado a Van. Amadon é o herói humano que se destaca na rebelião de Lúcifer. Este descendente masculino de Andon e Fonta foi um dos 100 que contribuíram com o plasma da vida para o corpo de assessores do príncipe e, desde aquele acontecimento, esteve ele ligado a Van como companheiro e assistente humano. Amadon escolheu permanecer com seu chefe durante a luta prolongada e penosa. E foi uma visão inspiradora contemplar esse filho das raças evolucionárias mantendo-se inarredável diante dos sofismas de Daligastia, pois, durante a luta de 7 anos, Amadon e os seus leais colaboradores resistiram como uma fortaleza inquebrantável a todos os ensinamentos enganosos do brilhante Caligastia. Caligastia, com um máximo de inteligência e uma vasta experiência nos assuntos do universo, desviou-se, abraçou o pecado. Amadon, com um mínimo de inteligência e totalmente desprovido de experiência do universo,
permaneceu firme no serviço do universo em lealdade ao seu companheiro. Van utilizou tanto a mente quanto o espírito, em uma combinação magnífica e eficiente de determinação intelectual e de clarividência espiritual, alcançando, com isso, um nível experimental de realização de personalidade da ordem mais elevada que se pode atingir. A mente e o espírito, quando totalmente unidos, têm o potencial para a criação de valores super-humanos, e até mesmo de realidades moronciais. Uma récita dos acontecimentos sensacionais, sobre esses dias trágicos, não teria um fim. Afinal, porém, a última personalidade envolvida tomou a decisão definitiva final e, então, mas apenas então, chegou um altíssimo vidente com os Melquisedeques emergenciais, para assumir autoridade em Urântia. Os anais panorâmicos do reino de Caligástia em Jerusalém foram apagados, e foi inaugurada a era probacionária da reabilitação planetária. 4. O Sen de Caligástia. Depois da rebelião, quando foi feita a chamada final, constatou-se que os membros corpóreos do corpo de assessores do príncipe haviam se alinhado do modo seguinte: Van e todos os membros da sua corte de coordenação haviam permanecido leais. Ang, 3 dos membros do conselho de alimentação haviam sobrevivido. A junta de domesticação de animais foi toda arrastada pela rebelião, como foram todos os consultores para as conquistas de animais. Fad e 5 membros da faculdade de educação ficaram a salvo. Nod, todos da Comissão de Indústria e Comércio uniram-se a Caligástia. Ap, todo o colégio da religião revelada permaneceram leais junto com Van e o seu nobre grupo. Lut e todo o Conselho de Saúde foram perdidos. O Conselho de Arte e de Ciência permaneceu leal na sua totalidade, mas Tut e a Comissão de Governo Tribal desviaram-se. Assim, pois, 40 dos 100 foram salvos e, mais tarde, transferidos para Jerusalém, onde retomaram a sua carreira de ida até o paraíso. Os 60 membros do corpo planetário de assessores que se uniram à rebelião escolheram Nod como seu líder. Trabalharam de todo o coração para o príncipe rebelde, mas logo descobriram que estavam privados da sustentação dos circuitos de vida do sistema, e despertaram para o fato de que se haviam degradado até o status de seres mortais. Eles eram de fato super-humanos, mas, ao mesmo tempo, materiais e mortais. No esforço para aumentar o número deles, Caligástia ordenou que recorressem imediatamente à reprodução sexual, sabendo muito bem que os 60 originais e os seus 44 colaboradores andonitas modificados estavam condenados a sofrer a extinção por morte, mais cedo ou mais tarde. Depois da queda da Dalamátia, a parte desleal do corpo de assessores migrou para o norte e para o leste. Os seus descendentes ficaram conhecidos por muito tempo como os Noditas, e o seu local de morada como a terra de Nod. A presença desses extraordinários supra-homens e supra-mulheres, abandonados pela rebelião e unindo-se agora aos filhos e filhas da terra, obviamente deu origem àquelas histórias tradicionais dos deuses descendo para reproduzir-se com os mortais. E assim originaram-se as 1001 lendas de natureza mítica, baseadas apenas nos fatos dos dias pós-rebelião e que posteriormente encontraram um lugar nas lendas e tradições folclóricas dos vários povos cujos ancestrais tinham tido esse tipo de contato com os Noditas e os seus descendentes. O grupo dos assessores rebeldes, privado da subsistência espiritual, finalmente teve morte natural. E a idolatria subsequente das raças humanas, em grande parte, teve a sua origem no desejo de perpetuar a memória desses seres altamente enaltecidos dos dias de Caligástia. Quando o corpo dos 100 assessores veio para Urântia, eles estavam temporariamente separados dos seus ajustadores do pensamento. Imediatamente depois da chegada dos administradores Melquisedeques, as personalidades leais, exceto Van, foram reenviadas a Jerusalém e foram religadas aos seus ajustadores, que estavam aguardando. Não conhecemos a sorte dos 60 assessores rebeldes. Os ajustadores deles ainda permanecem em Jerusalém. As questões, sem dúvida,
ficarão como estão até que toda a rebelião de Lúcifer seja finalmente julgada e até que seja decretada a sorte de todos os seus participantes. Foi muito difícil para os seres como os anjos e as criaturas intermediárias conceberem que governantes brilhantes e de confiança como Caligástia e Daligástia pudessem desviar-se, cometendo o pecado da traição. Aqueles seres que caíram em pecado, não entraram deliberada ou premeditadamente na rebelião, foram desencaminhados pelos seus superiores, enganados pelos líderes em quem confiavam. E do mesmo modo foi fácil ganhar o apoio dos mortais evolucionários de mentalidade primitiva. A grande maioria dos seres humanos e super-humanos que foram vítimas da rebelião de Lúcifer em Jerusalém e nos vários planetas desviados, há muitos já se arrependeram sinceramente da própria loucura. E acreditamos verdadeiramente que todos esses penitentes sinceros sejam reabilitados de alguma forma e reintegrados, em alguma fase do serviço no universo, quando os anciães dos dias finalmente completarem o reminiscência do julgamento dos assuntos da rebelião de Satânia. 5. Os resultados imediatos da rebelião. Uma grande confusão reinou na Dalamátia e nas suas imediações. Por quase 50 anos depois da instigação da rebelião, foi feita uma tentativa de reorganização completa e radical de todo o mundo. A revolução tomou o lugar da evolução, como política de avanço cultural e de aperfeiçoamento racial. Surgiu, entre os residentes superiores e parcialmente educados de Dalamátia e nas proximidades, um súbito avanço no status cultural. Mas, quando esses métodos novos e radicais foram experimentados nos povos mais distantes, uma confusão indescritível e um pandemônio racial foi o resultado imediato. A liberdade foi rapidamente interpretada como licença pelos homens primitivos semi-evoluídos daqueles dias. Logo depois da rebelião, todo o corpo rebelde de assessores engajou-se em uma defesa enérgica da cidade, contra as hordas de semi-selvagens que sitiaram as suas muralhas, em consequência das doutrinas de liberdade que lhes haviam sido prematuramente ensinadas. E, anos antes que a magnífica sede central do governo submergisse sob as ondas vindas do sul, as tribos mal dirigidas e mal instruídas do interior da Dalamátia, em assaltos selvagens, já haviam caído sobre a esplêndida cidade, expulsando para o norte o corpo de assessores da sucessão e os seus colaboradores. O esquema de Caligástia para a reconstrução imediata da sociedade humana, de acordo com as suas ideias de liberdade individual e grupal, demonstrou-se um fracasso e, de certo modo, rápido e totalmente. A sociedade depressa afundou de volta ao seu nível biológico antigo, e toda a luta pelo progresso começou novamente, sendo retomada não muito adiante de onde estava no começo do regime de Caligástia, pois esse levante havia deixado o mundo em uma confusão ainda pior. 162 anos depois da rebelião, uma onda de maré varreu a Dalamátia, e a sede central do governo planetário afundou sob as águas do mar. E essa terra não emergiu de novo até que houvessem sido apagados quase todos os vestígios da nobre cultura daquelas idades esplêndidas. Quando a primeira capital do mundo foi assim tragada, ela abrigava apenas os tipos mais baixos das raças sanjiques de Urântia. Os renegados haviam já convertido o templo do pai em um santuário dedicado a Nog, o falso deus da luz e do fogo. 6. Van, o inquebrantável. Os seguidores de Van logo se retiraram para os planaltos do oeste da Índia, onde estavam isentos dos ataques das confundidas raças das planícies. Desse local de retiro, eles planejaram a reabilitação do mundo como seus antigos predecessores badonitas, inconscientemente, certa vez, haviam trabalhado para o bem-estar da humanidade. Pouco antes dos dias do nascimento das tribos sangicas, antes da chegada dos administradores Melquisedeques, Van colocou a administração dos assuntos humanos nas mãos de 10 comissões, cada uma com 4 elementos, grupos idênticos àqueles do regime do príncipe. Os portadores da vida seniores residentes assumiram a liderança temporária desse conselho de 40. Que funcionou durante os 7 anos de espera. Grupos semelhantes de amadonitas assumiram essas responsabilidades,
quando os 39 membros leais do corpo de assessores retornaram a Jerusalém. Esses amadonitas descendiam do grupo dos 144 andonitas leais aos quais pertencia Amadon, o qual se tornou conhecido pelo seu nome. Esse grupo compreendia 39 homens e 105 mulheres. 56 deles tinham o status de imortalidade, e todos exceto Amadon foram transladados junto com os membros leais do corpo de assessores. O restante desse nobre grupo continuou na Terra, até o fim dos seus dias mortais, sob a liderança de Van e Amadon. Eles foram o fermento biológico que se multiplicou e que continuou a fornecer lideranças ao mundo durante as longas idades de trevas que se seguiram à rebelião. Van foi deixado em Urântia até o tempo de Adão, permanecendo como chefe titular de todas as personalidades supra-humanas funcionando no planeta. Ele e Amadon foram sustentados, durante mais de 150 mil anos, pela técnica da árvore da vida, em conjunção com a administração especializada de vida dos Melquisedeques. Os assuntos de Urântia foram por um longo tempo administrados por um conselho de administradores planetários, composto de 12 Melquisedeques, confirmado pelo mandado do regente sênior da constelação, o Pai Altíssimo de Norlatiadec. Interassociado aos administradores Melquisedeques, havia um conselho assessor, formado por um dos ajudantes leais do príncipe caído, 2 portadores da vida residentes, um filho trinitarizado, fazendo o seu aprendizado de aperfeiçoamento, um filho instrutor voluntário, um brilhante estrela vespertino de Avalon. Periodicamente, os chefes dos serafins e dos querubins, os conselheiros de 2 planetas vizinhos, o diretor-geral da vida angélica subordinada, Ivan, o comandante-chefe das criaturas intermediárias. E assim Urântia foi governada e administrada até a chegada de Adão. Não é de se estranhar que o corajoso e leal Van haja sido designado para um posto no Conselho de Administradores Planetários, o qual, por tão longo tempo, administrou os assuntos de Urântia. Os 12 administradores Melquisedeques de Urântia fizeram um trabalho heróico. Eles preservaram os remanescentes da civilização, e as suas políticas planetárias foram fielmente executadas por Van. 1000 anos depois da rebelião, ele mantinha mais de 350 grupos avançados espalhados em todo o mundo. Esses postos avançados de civilização consistiam, sobretudo, de descendentes dos andonitas leais, ligeiramente misturados com as raças sangicas, particularmente os homens azuis e os noditas. Não obstante o terrível revés da rebelião, existiam muitas linhagens boas e biologicamente promissoras na Terra. Sob a supervisão dos administradores Melquisedeques, Van e Amadon continuaram o trabalho de fomentar a evolução natural da raça humana, levando adiante a evolução física do homem até que se alcançasse o ponto culminante que justificasse o envio de um filho e de uma filha material para Urântia. Van e Amadon permaneceram na Terra até pouco depois da chegada de Adão e Eva. Alguns anos depois disso, eles foram transladados para Jerusalém, onde Van foi religado ao seu ajustador, que aguardava. Van agora serve a Urântia, enquanto espera a ordem de retomar o seu caminho bastante longo de perfeição até o paraíso e para o destino não revelado do corpo de finalidade mortal. Ora, informação, deveria ficar registrado que, quando Van apelou aos Altíssimos de Dentia, depois de Lúcifer haver sustentado Caligastia em Urântia, os pais da constelação despacharam uma decisão imediata apoiando Van em todos os pontos da contenda. Esse veredicto não conseguiu chegar até Van, porque os circuitos planetários de comunicação foram cortados quando ele estava em trânsito. Só recentemente essa diretiva efetiva foi descoberta, alojada em um relé de transmissão de energia, onde ficara bloqueada desde o isolamento de Urântia. Sem essa descoberta, feita em consequência das investigações de criaturas intermediárias de Urântia, a liberação dessa decisão teria esperado o restabelecimento de Urântia nos circuitos da constelação. E esse acidente aparente, de comunicação interplanetária, pôde ocorrer porque os transmissores de energia podem receber e transmitir informações, mas não podem ter a iniciativa da comunicação. O status de Van, tecnicamente, nos anais jurídicos de Satânia, não foi estabelecido de fato,
Finalmente, senão quando essa diretriz dos pais de Dentia foi registrada em Jerusalém. 7. As repercussões remotas do pecado. As consequências pessoais, centrípetas, da rejeição voluntária e persistente, que uma criatura faz da luz, são tanto inevitáveis quanto individuais, e não são senão do interesse da deidade da própria criatura. Essa colheita de iniquidade, destruidora da alma, é o fruto interno da criatura volitiva iníqua. Entretanto, não acontece assim com as repercussões externas do pecado. As consequências impessoais, centrífugas, do abraçar do pecado são tão inevitáveis quanto coletivas, sendo do interesse de cada criatura que funciona dentro do raio de ação afetado por tais acontecimentos. Cerca de 50.000 anos depois do colapso da administração planetária, os assuntos terrenos estavam tão desorganizados e atrasados que a raça humana se havia adiantado pouquíssimo em relação ao status evolucionário geral existente no tempo da chegada de Caligastia, 350.000 anos antes. Sob certos aspectos, fora feito algum progresso, em outras direções, muito terreno fora perdido. O pecado jamais tem efeitos puramente localizados. Os setores administrativos dos universos são como organismos. A condição de uma personalidade deve, em uma certa medida, ser compartilhada por todos. O pecado, sendo uma atitude da pessoa para com a realidade, está fadado a exibir a sua colheita negativa inerente sobre todo e qualquer nível relacionado de valores do universo. Contudo, as consequências plenas do pensamento errôneo, das ações más ou dos desígnios pecaminosos são experimentadas apenas no nível da realização propriamente dita. A transgressão de uma lei do universo pode ser fatal, no reino físico, sem envolver seriamente a mente, nem prejudicar a experiência espiritual. O pecado é carregado de consequências fatais para a sobrevivência da personalidade, apenas quando é uma atitude do ser por inteiro, quando representa a escolha da mente e a vontade da alma. O mal e o pecado têm suas consequências nos reinos material e social, e podem, algumas vezes, mesmo retardar o progresso espiritual em alguns níveis da realidade no universo. Mas o pecado de um ser qualquer nunca rouba de outro a realização do direito divino da sobrevivência da personalidade. A sobrevivência eterna só pode ser colocada em perigo por decisões da mente e da escolha da alma do próprio indivíduo. O pecado em Urantia pouco fez que retardasse a evolução biológica, mas teve o efeito de privar as raças mortais do benefício pleno da herança adâmica. O pecado retarda enormemente o desenvolvimento intelectual, o crescimento moral, o progresso social e a realização espiritual em massa. Não impede, todavia, a realização espiritual mais elevada de qualquer indivíduo que escolhe conhecer a Deus e cumprir sinceramente a sua divina vontade. Caligastia rebelou-se. Adão e Eva cometeram uma falta, mas nenhum mortal subsequentemente, nascido em Urantia, jamais sofreu algo na sua experiência espiritual pessoal por causa desses erros. Todos os mortais nascidos em Urantia, desde a rebelião de Caligastia, têm sido de alguma maneira penalizados no tempo, mas o bem-estar futuro dessas almas jamais foi colocado em perigo, no que quer que seja, em relação à sua eternidade. Nenhuma pessoa jamais é levada a sofrer de privação espiritual vital por causa do pecado de uma outra. O pecado é totalmente pessoal, quanto à culpa moral ou às consequências espirituais, não obstante possa ter as suas amplas repercussões nos domínios administrativos, intelectuais e sociais. Ainda que não possamos compreender por que a sabedoria permite essas catástrofes, podemos sempre discernir os efeitos benéficos dessas perturbações locais, quando elas são refletidas sobre o universo como um todo. 8. O herói humano da rebelião. Muitos seres corajosos resistiram à rebelião de Lúcifer nos vários mundos de Satânia, mas os registros de Salvington retratam Amadon como o caráter mais destacado de todo o sistema, pela sua gloriosa rejeição das marés de sedição e pela sua devoção inquebrantável a Van. Eles permaneceram juntos e determinados na sua lealdade à supremacia do Pai invisível e do seu filho Michael. No momento desses acontecimentos memoráveis, eu permaneci em um posto em Edentia,
E ainda estou consciente da profunda alegria que provei, ao tomar conhecimento das transmissões de Salvington que contam, dia após dia, sobre toda a firmeza incrível, a devoção transcendente e a lealdade maravilhosa desse que fora anteriormente um semi-selvagem nascido da linhagem experimental e original da raça andônica, de dente a Salvington, e mesmo até o Versa, por 7 longos anos. A primeira pergunta, de toda a vida celeste subordinada, a respeito da rebelião de Satânia, era ainda e sempre, e Amadon, durante, continua inarredável ainda. Se a rebelião de Lúcifer prejudicou o sistema local e os seus mundos caídos, se a perda desse filho e dos seus parceiros desviados obstruiu temporariamente o progresso da constelação de Norlatiadeki, então considerai o efeito imenso da que é consequência da atuação inspiradora desse que é um filho da natureza, e do seu grupo determinado de 143 camaradas, inquebrantáveis na luta pelos conceitos mais elevados da gestão e da administração do universo, contra a pressão tão tremenda e adversa exercida pelos seus superiores desleais, e permiti-me assegurar-vos de que tudo isso já trouxe, ao universo de Nebadon e ao super-universo de Orvonton, um bem tão grande que não poderá jamais ser contrabalançado pela soma total de todo o mal e pesar da rebelião de Lúcifer. E é tudo uma iluminação de beleza tocante e de esplêndida magnificência da sabedoria do plano universal do Pai para mobilizar o corpo de finalidade imortal do paraíso, recrutando esse vasto grupo de servidores misteriosos do futuro, em sua maior parte provenientes da argila comum dos mortais de progressão ascendente. Mortais como o invulnerável Amadon, apresentado por um Melquisedeque de Nebadon,